Seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho aí para receber todas as nossas notificações. Vamos lá, a gente vai falar de Provérbios 15. Vamos começar. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Muitas vezes a gente é colocado, em uma situação que a gente pode responder de duas maneiras. Às vezes de uma maneira mais agressiva ou de uma maneira mais calma. Dependendo da maneira como a gente responder, a gente vai ver a consequência, né? Vai ver o despertar da ira ou vai ver uma fúria acalmada. Ou seja, a gente pode escolher, né? De certa maneira, como as coisas vão terminar dependendo da resposta que a gente vai dar. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Então, a língua dos sábios, né, ela torna atraente o conhecimento justamente porque os sábios, eles falam coisas boas, né, coisas que atraem a pessoa, coisas que atraem o querer aprender. Mas quando a pessoa tola derrama insensatez, isso acaba demonstrando, né, que o conhecimento daquela pessoa, então, não tem algo muito, vamos falar, atraente, né? Então, na verdade, em vez de atrair outras pessoas, ela acaba por afastar. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Ou seja, tanto um quanto o outro estão sendo observados por Deus, e conforme Deus está observando a nós também, Ele nos retribuirá, né, de certa forma aí, por aquilo que Ele tem observado. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. E a gente vê em contraponto, né? Contraponto não, em complemento ao primeiro versículo. Então a gente tem que buscar ter um falar amável, né? Porque ele é árvore de vida, ele gera frutos de vida, né? Enquanto o falar enganoso, ele esmaga, né? Ele deixa o espírito de uma maneira, vamos colocar assim, comprimida, de uma maneira, como é que vamos falar assim? De uma maneira não livre, né? De uma maneira meia pressionada. E isso é meio ruim, tanto para quem fala quanto para quem é atingido por essa fala. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela a prudência. Ou seja, a pessoa que ela despreza aquilo que seu pai fala, na verdade ela já é insensato, né? Então, e enquanto o filho, né, que é prudente, que ele revela a prudência, é aquele que acolhe muitas vezes a repreensão. E isso faz parte da nossa vida como filhos e também como pais, né? A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos do ímpio lhe trazem inquietação. Então, ou seja, a casa do justo contém grande tesouro justamente porque o tesouro é a paz, né? Enquanto o que o ímpio ganha, isso vai trazer o que para ele? Temor, medo, inquietação, desespero, esse tipo de coisa. As palavras do sábio espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Então, muitas vezes, quando o sábio vai falar, ele não quer falar coisas por falar, mas ele quer trazer o conhecimento, né, a pessoas. E os tolos, na verdade, eles não são assim. Ele não quer espalhar o conhecimento, ele não quer difundir isso. Ele quer, na verdade, só revelar sua opinião, né? Como a gente já leu em um dos provérbios aí. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos justos o agrada. Muitas vezes os ímpios, né, as pessoas que não são justas, acham que por fazer algum tipo de sacrifício eles vão agradar a Deus, mas na verdade o Senhor detesta. Enquanto os justos, não fazendo sacrifício, mas fazendo oração, agrada ao Senhor. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Justamente porque o caminho do ímpio não é buscar a justiça, principalmente não é buscar a justiça que vem do Senhor. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. Isso aqui ele está falando de maneira literal, tá? Existe uma severa lição para quem abandona o seu caminho, o caminho de paz. Então essa pessoa vai aprender uma lição. E se essa pessoa ela despreza, né, essa repreensão, ela vai morrer. Ou seja, a lição é dada no caminho, mas mesmo a lição sendo dada, a pessoa pode desprezá-la. E se ela foi dada,
a lição de quem abandonou o seu caminho e ela não aprendeu com essa lição, com certeza ela vai morrer. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor. Ou seja, de certa maneira está falando aqui que o Senhor ele tem um poder sobre tanto a sepultura quanto a destruição. E se essas coisas estão abertas diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens, né? Então, mais ainda, o coração dos homens ele é revelado diante de Deus. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. Pode ver que se você for corrigir alguém que é ímpio, que é tolo, que é zombador, ela não gosta da correção. E além de não gostar, ela também não gosta quando a pessoa é ativa no falar e também não gosta quando a pessoa é passiva, quando ela vai lá e busca. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Ou seja, ele está falando aqui que o estado de espírito do coração, né, ele vai ser demonstrado através de reações humanas. Então, ali da expressão do seu rosto, de como o seu espírito está se portando, essas coisas. O coração que sabe discernir busca conhecimento, mas a boca do tolos alimenta-se de insensatez. Então, o coração que ele busca entender, discernir, ele busca, né? Que ele sabe discernir, ele busca o conhecimento, ele traz para si, ele entesoura. Mas a boca dos a boca dos tolos alimenta-se de insensatez, justamente porque os tolos eles começam a falar, né? Aquilo que está cheio o coração dele. É como se fosse aquilo que Jesus falou, né? Sai da boca o que está cheio o coração. Então, o coração ele sabe discernir. Enquanto o coração do justo discerne e busca conhecimento, o coração do tolo ele se alimenta na medida que o tolo fala. Então ele se alimenta de insensatez porque o tolo fala insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Então o oprimido, né, ele é infeliz. Justamente trazendo aqui que a angústia do coração que oprime o espírito, né, ela traz infelicidade para ele. Mas o coração bem disposto está sempre em festa. Então a ideia é complementar isso aqui, mostrando que muitas vezes a alegria do coração, né, ela é o estado de espírito que ele escolhe ficar, ou alegre ou triste, ou se angustiando ou tendo felicidades. É melhor ter pouco com o Senhor do que grande riqueza com inquietação, justamente porque o Senhor traz paz. E grandes riquezas que não vêm da parte de Deus traz o que? Inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Ou seja, é melhor viver uma vida singela, uma vida simples, uma vida pura, com um ambiente que te favorece, que traz um sentimento bom, ainda que tenha muito pouco. O homem irritável provoca dissensão, ou seja, a pessoa que é facilmente irritável, ela arruma a confusão. Mas quem é paciente acalma a discussão. Então a gente vê que isso é muito bom. A gente vai ver alguns provérbios para frente que ele vai falar algo parecido nisso, que tem honra em quem apazigua as discussões, né? O caminho do preguiçoso é cheio de espinho, mas os caminhos dos justos é uma estrada plana, justamente porque o caminho do preguiçoso ele está cercado de coisas, enquanto o justo, né, aquele que é diligente, que trabalha, ele justamente vai buscar aparar aqueles espinhos, vai buscar limpar o seu caminho, porque ele limpando o seu caminho, ele sabe que é mais tranquilo de passar por ele, tá? Em vez de arrumar atalhos, e atalhos que na verdade você não limpa, né, que você não abre caminhos. Então veja que existe uma dificuldade em abrir um caminho e formar uma estrada plana, e existe uma facilidade em não abrir esse caminho, mas à medida que você não abre esse caminho, não trabalha com justiça, ele se torna cheio de espinhos, né? Na verdade ele já é cheio de espinhos. O filho do sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. Justamente porque muitas vezes o pai ele repreende severamente o filho, e é papel do pai realmente repreender severamente o filho. E quando o filho é sábio, isso alegra o pai, porque o pai sente alegria, porque a repreensão do pai deu efeito.
Mas o tolo despreza a sua mãe, justamente porque às vezes a mãe é aquela parte mais amorosa, mais carinhosa. E existe conflitos entre os filhos que não agradam o pai, e o pai ele entra em conflito com esses filhos, e não existe tanto esse conflito entre a mãe. Então a mãe acaba sendo desprezada por essa pessoa, tá? Justamente porque ela tá ali sempre tentando botar panos quentes, é da natureza, né? Da mãe, mas tentar ter esse papel de carinho, enquanto o pai, né? Ele direciona os filhos, o caminho dos filhos. Então o pai, então, muitas vezes enquanto ele encontra essa dureza, ele é duro, ele é bruto, grosso, e ele precisa muitas vezes ser assim. A mãe ela tem mais esse papel de trazer tranquilidade, né, à situação, de ter uma amabilidade ainda quando o filho faz coisa errada. Então é importante que os dois exerçam papéis aí similares. Similares não, complementares. A insensatez alega quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Muitas vezes você pode até ficar feliz em querer fazer algo que é insensato. E esse algo insensato, ele é o quê? É algo que não faz parte, não é de bom senso. Mas por às vezes ser fácil, isso alegra a pessoa que não tem bom senso. Enquanto o homem de entendimento procede com retidão, justamente porque ele não cai na facilidade desse caminho, esse caminho mais fácil, esse caminho mais curto, né? Vamos dizer assim. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, quando há muitos conselheiros, as pessoas elas têm onde consultar, né? Onde pegar ideias, pegar opiniões. Ainda que o conselho seja bom, vá no sentido positivo ou ruim daquilo que vai fazer, é importante ter muitos porque você pode avaliar diversos pontos de vista. Isso faz parte. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Então aqui fala sobre o tempo, né? De responder, de trazer uma palavra. Então o tempo é tão fundamental, na verdade não tão fundamental, mas ele potencializa, né? Como é bom, tipo algo incrível. Sempre um conselho é bom, como a gente viu aqui. Mas um conselho na hora certa, ele traz alívio, né? É um motivo de alegria. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. Aqui justamente está falando entre morte e vida, né? Então conduz para cima no sentido que livra da morte. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. A viúva muitas vezes é uma mulher que não tem marido, não tem ninguém por ela. Então alguém assim, vamos dizer, vulnerável, desprotegido. Então Deus ele mantém essa propriedade dessa viúva intacta. Só que a casa do orgulhoso, ainda que tenha fundamentos, o Senhor vem e derruba ela. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras sem maldade. Ou seja, às vezes, muitas vezes, se você quer falar algo, né, que é sem maldade, que traz ao benefício, um conselho, uma palavra justa para a pessoa, o Senhor se agrada, enquanto ele não gosta dos conselhos do mal. Tá? O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Então, o avarento, muitas vezes ele põe a sua família em apuros porque ele acaba caindo em laços relacionados à vida financeira. Lembrando aqui que o avarento não é só aquele que é mão de vaca, né? Vamos dizer assim, é regulado. O avarento é aquela pessoa que vive e trabalha por dinheiro. E o fundamento da vida dele é esse. Então, à medida que o fundamento da sua vida viver por dinheiro, você com certeza vai colocar a sua família em perigo. E quem repudia o suborno, muitas vezes esse avarento aqui, ele trabalha com suborno, trabalha com esse tipo de coisa, faz parte de um sistema, né, maligno, vamos dizer assim. Mas quem repudia o suborno viverá, porque a pessoa que ela não recebe, né, esse dinheiro para se corromper, ela está no caminho da vida. É como se fosse aquela caminho, né, que joga para cima, tira da sepultura. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca do ímpio jorra mal.
Justamente porque o justo, ele tem filtro naquilo que ele fala. Mas, conforme você é ímpio e sua boca ela é ímpia, ela não vai ter problema em responder algo para você, seja o tipo de coisa que for. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. É justamente porque o Senhor está longe dos ímpios e ele nega muitas vezes oração por pessoas que são ímpias. Mas ele ouve, ele é benevolente em relação à oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração e boas notícias revigoram os ossos. E aqui, esse olhar animador, né, é sempre tentar extrair o melhor da situação. Um copo pela metade, é importante enxergar ele meio cheio, né? Não ignorar que ele ainda não está cheio, né? Que ainda falta para ele encher. Mas é importante ter uma expectativa positiva, tá? Justamente para que essas boas notícias elas venham a revigorar as estruturas, os fundamentos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Então, existem repreensões e repreensões. Existem repreensões que elas são destrutivas, mas existem repreensões que elas são construtivas no sentido de jogar você para cima. E quando a pessoa ela ouve esse tipo de repreensão, com certeza ela vai ter um lugar permanente, algo não volátil entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Ou seja, se você não dá ouvidos ao que estão falando, a disciplina, você não está nem aí para você mesmo. Mas quem ouve a repreensão obtém o entendimento, ou seja, entende o porquê daquela repreensão. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Justamente porque conforme você teme o Senhor, né, isso vai te ser um ensino de sabedoria. E a humildade que você tem, ela vai anteceder a honra. Enquanto a gente viu que o orgulho ali, o Senhor ele derruba a casa do orgulhoso, mas da viúva ele mantém intacta. Aquele que for humilde, sim, nesse sentido de aquelas pessoas que muitas vezes não têm aquilo o que fazer, né? Não tem como se defender e permanecem humildes, isso vai anteceder honra à vida delas. Tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho aí para receber todas as nossas notificações. Até logo!